tenho sonhos. Você tem sonhos? Ou melhor, você tem sonhos que ainda não foram realizados? Talvez esse sonho realmente não seja pra mim. Talvez não seja a hora certa dele ser realizado. Ou talvez eu seja mesmo incapaz. Eu não tenho um currículo bom. Eu não tenho um inglês fluente. Nunca trabalhei com isso. Realmente, esse sonho não é pra mim. Você já se pegou nessa situação? Eu já me peguei nessa situação. Mas eu quero dizer uma coisa pra você hoje. Sobre sonhos. Não desista. Vá em frente. Oi, pessoas e pessoas. Aqui é a Mari. Pra quem não assistiu meu último vídeo, no meu último vídeo eu falei sobre o programa de au pair, que é o motivo que eu estou aqui nos Estados Unidos. E lá no meu primeiro vídeo eu falei um pouco sobre os requisitos que você precisa ter para se tornar au pair. Você precisa falar inglês intermediário, precisa fazer um teste que comprove esse inglês, precisa ter experiência com crianças e entre outros requisitos. Mas aí você vai me perguntar, mas Mari, o que isso tem a ver com os sonhos não realizados que você falou no começo? Eu quero dizer para você que durante o meu processo de me tornar au pair, por várias vezes eu pensei em desistir. Eu fiquei com medo de não falar o inglês adequado. Eu fiquei com medo de não passar na prova para comprovar o meu inglês. Eu fiquei medo de não ter experiência com crianças. Eu fiquei com medo de deixar os meus pais no Brasil, principalmente a minha irmã, entre outras coisas. Mas, no final de tudo, eu tô aqui, não é verdade? Quando eu tinha 4 para 5 anos de idade, os médicos disseram para minha mãe que eu estava com suspeita de meningite e eu precisava fazer um procedimento. O procedimento era que eu teria que ir para o hospital e eles colheriam o líquido da minha medula, a espinha vertebral nossa. E para quem não conhece esse procedimento, ele é bem delicado. Você precisa tomar cuidado porque você está mexendo, com a espinha vertebral. Se acontecer qualquer coisa, pode, deixar a pessoa, sem andar. E, enfim, o fato é que esse procedimento, ele usa uma seringa enorme e uma agulha enorme, fina. E eu, muito pequena, fui colher, fui levada ao médico para colher o líquido da espinha. Chegando lá, o médico falou para minha mãe que ela teria que ficar lá fora, que ela não poderia entrar comigo. E eu tenho a lembrança de vários enfermeiros e vários médicos me segurando e eu me debatendo porque eu olhava aquela agulha e aquela agulha era enorme e eu pequena não queria aquilo. O final foi que eles colheram o líquido da minha medula e graças a Deus deu negativo. Não deu positivo, não estava com meningite. Mas depois desse procedimento, eu fiquei com trauma. Eu lembro de eu rolar do sofá pro chão. Lembro de olhar para os meus pais e eles falarem: Mari, vem, levanta, anda. E eu tentava levantar. Eu forçava para levantar, mas doía. E toda vez que eu tentava levantar, eu lembrava dos médicos e enfermeiros em cima de mim, me agarrando, e aquela agulha enorme, a sensação da agulha entrando nas minhas costas. E aí você vai perguntar, Mari, o que é isso, O que essa experiência tem a ver com sonhos? Talvez algumas pessoas tenham falado pra você que você é incapaz, que você não consegue andar. Muitas vezes você tentou andar, mas por lembranças do passado que te machucam ainda, você não consegue andar, você não consegue ir em direção pro seu sonho. Talvez você falou pra alguém do seu sonho e essa pessoa, ao invés de encorajar você, te desmotivou. E toda vez que você pensa nesse sonho, você lembra daquilo que as pessoas falaram pra você. Tem um versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o medo.
versículo está em Provérbios 29, versículo 25. Eu gosto muito desse versículo na versão em inglês, porque na versão em inglês mostra a questão do medo. Eu vou ler em inglês para vocês, mas eu vou traduzir. Fear and intimidation is a trap that holds you back. But when you place your confidence in the Lord, you'll be seated in the high place. O que significa? Isso significa que o medo e a intimidação é uma armadilha que te puxa para trás. Mas quando você tem o seu lugar confiante no Senhor, você vai sentar em lugares altos. E o que isso significa, Mari? Eu quero dizer para você, se você tem medo de seguir em frente com seus sonhos, se você tem medo de seguir em frente por conta das mentiras que pessoas disseram para você, eu quero dizer que quando você coloca a sua confiança em Deus, Ele te capacita e você vai sentar em lugares altos. Você vai conquistar os seus sonhos. Se Deus está te colocando um sonho no seu coração e isso pulsa em você, eu tenho certeza que Ele vai levar você a conquistar esse sonho. E Ele não vai te deixar sozinho naquele sonho, Ele vai estar com você lá. Outra coisa que eu queria compartilhar é sobre a história de José. Acredito que vocês conhecem essa história de José. José era um menino e ele era o caçula entre vários irmãos. E nisso, o Senhor colocou sonhos para ele, onde ele estaria governando toda a sua família. E ele decidiu contar isso para os seus irmãos. Na verdade, eles, irmão, entende irmão, ou não. No caso de José, ele contou o sonho para os irmãos, mas os irmãos dele debocharam e falaram: como assim? Você vai governar a gente? Quem você pensa que é? E desencorajaram José. E Deus deu vários outros sonhos para José. E com esses outros sonhos, os irmãos começaram a ficar enciumados. E para quem conhece o enredo da história, acaba que José é vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Ele vai lá para o Egito. E no Egito, ele começa a trabalhar para um cara importante no Egito. E acontece toda uma trama onde a mulher do chefe dele dá em cima dele, mas ele não quer, ele foge. Mas a mulher trama todo um esquema. E acaba que o chefe dele acredita na história da esposa, Porque a esposa falou que o José deu em cima dela. E acaba que José vai na prisão. Mas José não tinha esquecido dos sonhos dele. Ele nunca esqueceu. E mesmo dentro da prisão, Deus dava sonhos para ele e ele não ficou desanimado. Dentro da prisão, ele começou a ganhar grande posto. O guarda daquela prisão não precisava mais se preocupar com os presos, porque José dava conta de tudo. E mais pra frente na história, a gente vai ver que os sonhos de José foram realizados, não por ele mesmo, mas sim por Deus, que levou a ele a conquistar esses sonhos. Cada coisa que José passou foi necessário para ele se tornar um governador, o governador do Egito. E eu fico imaginando, nossa, José passou por tantas situações difíceis. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos tinham falado coisas horríveis para ele sobre os sonhos dele. E mesmo assim, José não desanimou dos sonhos dele. Ele decidiu confiar naquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. E mais pra frente, a gente vai ver que José, ele foi colocado em um lugar alto. Ele foi colocado em um lugar alto por Deus. Ele colocou a confiança dele em Deus. Mesmo nas situações difíceis que ele viveu, ele colocou a confiança dele em Deus. E mais pra frente, Deus o levou aonde ele tinha sido chamado. Eu quero dizer pra você, se você tem um sonho, se você tem um sonho de vir para os Estados Unidos, se você tem um sonho, seja qual ele for, seja ser missionário nas nações, ou seja, falar inglês e entrar numa empresa, eu quero dizer pra você,
Não desista. Coloque a sua confiança no Senhor e Ele vai te colocar em lugares altos e Ele vai estar junto com você nesses lugares altos. Eu quero deixar isso para vocês hoje. Por muitas vezes eu pensei em desistir do processo de au pair. Em vários outros sonhos eu pensei em desistir. Mas não foi fácil deixar todas as mentiras do inimigo. Não foi. Mas quando a gente entende as verdades de Cristo sobre as nossas vidas, é mais fácil acreditar. Eu quero desafiar você. Se o inimigo tem lançado mentiras na sua mente, eu quero dizer para você que Jesus, que Deus tem verdades sobre você. Verdades que estão escritas na Bíblia. Se você tem um sonho, não desista. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, dê seu joinha, comente nos comentários falando se vocês gostaram ou não. Todo comentário é muito bem-vindo. Eu deixo o meu grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do coração desse vídeo. Um grande beijo da Mari e fiquem com Deus.